Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. E na nossa bancada estão o jurista Luiz Flávio Gomes e o jornalista, professor da USP e consultor político de comunicação Gaudêncio Torquato. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Não se esqueça de se identificar. Na 16ª fase da Operação Lava Jato, as suspeitas de corrupção foram além da Petrobras. Hoje, a Polícia Federal prendeu o presidente licenciado da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, e o executivo da construtora Andrade Gutierrez, Flávio Barra. Batizada de radioatividade, a operação investiga os contratos da Eletronuclear, uma subsidiária da Eletrobras, com empresas envolvidas na Lava Jato. A estatal é responsável por operar e construir usinas nucleares no Brasil. Nessa fase, a Polícia Federal cumpriu 30 mandados judiciais em Brasília, Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo. 23 foram de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor na delegacia. O presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, e o executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Barra, foram presos. Os dois teriam fraudado licitações nas obras da usina Angra 3, no Rio de Janeiro. Otton Luiz e Flávio Barra foram citados em delação premiada do ex-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini. Segundo as investigações, o presidente da Eletronuclear recebeu 4,5 milhões de reais em propina das empreiteiras Andrade Gutierrez e Engevix por meio de empresa de fachada. Flávio Barra foi apontado por Dalton Avancini como representante da Andrade Gutierrez, que negociava as propinas. Os pagamentos foram efetuados entre 2009 e 2014, um deles quando a Lava Jato já tinha sido iniciada. O indicativo é que a corrupção no Brasil, mesmo com a Operação Lava Jato, ainda não foi estancada. Podemos dizer que a corrupção no Brasil é endêmica e está em metástase. Hoje à tarde, o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, solicitou o bloqueio de 60 milhões de reais das contas de Flávio Barra e Otton Luiz. Segundo o juiz, o confisco é justificado porque o esquema de propinas da Petrobras teria gerado ganhos ilícitos aos investigados. O juiz Sérgio Moro também aceitou a denúncia do Ministério Público contra o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e outras 12 pessoas, entre elas o doleiro Alberto Youssef. Todos passam a condição de réus e vão responder por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. A Eletronuclear informou que não vai se pronunciar sobre o caso. Tentamos contatos com os advogados de Otton Luiz e de Flávio Barra, mas não houve resposta. A Andrade Gutierrez afirmou que seus advogados ainda estão analisando os termos desta ação da Polícia Federal. E a Engevix declarou que está prestando todos os esclarecimentos necessários à Justiça. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Você não acha que os nobres deputados podem tentar em breve limitar o Instituto da Delação Premiada? Sim, William, boa noite. Boa noite, Gaudêncio Torquato, nosso máximo líder em opiniões políticas. Sou seguidor do Gaudêncio. Vamos ouvi-lo já já. Vamos ouvi-lo já já. Boa noite, nossos telespectadores. É o seguinte, sim, há uma iniciativa agora do meu xará Luiz Flávio Durso, que falou ontem, inclusive, com o Eduardo Cunha, para buscar apoio no seguinte sentido, não permitir delação premiada quando o sujeito está preso. Portanto, se está solto, pode fazer delação. Se está preso, não. Bom, é uma ideia boa. Eu, em princípio, não acho ruim essa ideia, porque a prisão, de fato, te dá uma condição de quase que de desespero. Então, a tua liberdade está tolhida. Mas, de outro lado, o que vai acontecer? Se existe, então, pressão com o sujeito preso, se ele se passar uma lei dessa, então agora eu vou te ameaçar com a prisão. Se você não delatar, eu vou te prender. Então, não tem muito efeito. O ideal é controlar, não deixar coagir. Os ministros do Supremo estão toda hora dando alertas. Se provar coação, anula. E o grande risco de todo este êxito da Lava Jato é nulidade. Se anular, tu perdeu toda a credibilidade, o povo aí desacredita totalmente mesmo do funcionamento da justiça. Como você disse na semana passada, você repetiu a frase do Teori Zavascki, que é o seguinte: onde você bota tira uma pena, sai uma galinha. Assim é, porque o país está
inteiramente corrompido. Claro, nem todo mundo é corrupto, mas o país, a estrutura do país, é uma estrutura feudalista do século XV, que vem para cá, veio da Europa para cá, e os senhores do poder neofeudais, eles é o seguinte, comandam o país, e praticam o parasitismo e, quando podem, mete a mão e rouba o dinheiro público. Esse é o país que nós construímos em 500 anos. Lamentável, daí o acerto da justiça, mas cuidado com nulidades. Se anular, desmoraliza tudo. Gaudêncio Torquato, boa noite. Boa noite. Bom, a minha pergunta é política para você. Essa nova fase da Lava Jato, você acha que força ou exerce uma pressão sobre o PMDB? É evidente que essa nova fase pressiona não apenas o PMDB, mas, na minha visão, todos os políticos. Por quê? Porque este novelinho vai continuar a ser puxado, né? E vamos ver novos atores políticos entrando, portanto, na seara da Lava Jato. Eu acredito que o PMDB poderá ser pressionado, poderá ser denunciado, como já se viu aí, mas a minha dúvida, William, é a seguinte: até onde vai esse processo? Porque, veja, o Sérgio Moro, a cada semana, ele puxa uma parte do rolo dos fios, dessa tessitura. Ora, esta pauta passa a ser prioritária no Brasil. A pauta da atividade produtiva fica em segundo plano. E interessante é o seguinte, que as coisas estão acontecendo com um tal volume de informação que nós não temos mais capacidade de distinguir o que é mais importante. Então, por exemplo, pergunte a alguém hoje o que aconteceu na semana passada, o que vale a informação de hoje. Então, essa super exposição de informações, esse super volume de fatos relativos à Lava Jato está criando, na minha visão, uma impermeabilização social. Ou seja, o cidadão não passa a sentir mais o que é uma coisa mais importante do que outra, passa a ficar impermeabilizado. Isso é muito grave. Bom, isso é um lado da questão. O segundo lado, a área política daqui a pouco vai ser também colocada no banco dos réus, ao chegar, esses casos todos chegarem no Supremo. Nós vamos ter, então, dois processos, um correndo na primeira instância e outro correndo no Supremo. Quando isso vai terminar? Na minha visão, isso vai rolar até 2018, porque os embargos virão certamente, entendeu? E é claro que essa fase de depoimentos, né, de provas de comprovação, isso vai puxar a crise para 2018. Isso é muito grave. Então, eu estou vendo o futuro de maneira muito sombria, William. Não vejo onde isso vai parar. É preciso que realmente se acelere o processo decisório. Porque a ficarmos apenas nessa fase de depoimento, é preciso que se acelere isso, sob pena de o país passar 2 anos ou mais, né, vivenciando essa crise política, com a crise econômica, e aí, na minha visão, eu não vejo nesse panorama luz no fim do túnel. Olha que o Eugênio Farias está aqui, ó. Até quando Lava Jato, a radioatividade, exatamente explanando o que você está nos dizendo aqui. E, Luiz, hoje inclusive a presidente Dilma, disse que essa corrupção descoberta pela Lava Jato representa aí a queda de 1% do PIB. Agora, mas diante desse fato, não investigar? Investigar, sim, né? Claro, você pode derrubar o PIB, pode tudo. Eu acho que a questão ética, número 1. Finalmente, vamos passar limpo esse Brasil feudalista. Então, está correto. Agora, a preocupação do Gaudêncio, corretíssima, não tem fim. Agora, tem um detalhe interessante. Vai ter processos em primeira instância. O Janot vai denunciar, dizem que vai denunciar 5 políticos agora no começo de agosto. Então, processo do Supremo. E as delações que vêm vindo, tem 3 delações agora engatilhadas, que se acontecerem, realmente, aí derruba o Brasil. Fernando Baiano, que é toda a estrutura do PMDB, da corrupção. Renato Duque, que é o que resta contar dentro da Petrobras. E o Marcelo Odebrecht, na Odebrecht, que aí derruba o país, porque ele tinha contatos grandes. Além do Léo Pinheiro. Léo Pinheiro é outro que vem vindo aí, estão falando. Ou seja, as delações que vem vindo, William, aí desata 1 milhão de processos. O Emilson Nunes Costa aqui, Gaudêncio. Gaudêncio, julgamentos em turma no STF, poderá acelerar esse julgamento? Esse processo todo aí? Poderá, sim.
chegando ao Supremo, evidentemente o Supremo não vai, com a experiência que já tem em relação ao mensalão, deverá acelerar o processo decisório. Né? Isso é, pelo menos, uma esperança que nós temos. Agora, se esse rolo continuar, veja bem, a ser desfiado, nós vamos chegar em Perovai de caminha. Porque uma coisa vai puxando a outra. E vai chegar no Perovai, não, mas Perovai foi que inaugurou isso aqui, eu pedi ao rei do Manuel, um cargo para o seu genro. Então, eu estou rindo para não chorar, porque na verdade porque é isso. Essa é uma questão cultural. Imagina a corrupção, nós estamos trabalhando no plano federal. Imagine se chegarmos no plano estadual, no plano municipal. Agora, passar esse Brasil a limpo em 2 anos vai ser muito difícil. Eu não acredito. Claro que essas medidas têm que ser tomadas, decisões têm que ser feitas, mas é preciso mudar também, trabalhar com a cultura, né? Acabar com essa metástase, cortar essa metástase, essa endemia a que se referiu o procurador. O presidente da CPI da Petrobras, deputado Hugo Mota, decidiu manter a convocação da advogada Beatriz Carta Preta, mesmo com a pressão da OAB para suspender o depoimento dela. Ele disse respeitar a entidade, mas garantiu que Carta Preta será chamada para prestar esclarecimentos no momento certo. Beatriz Carta Preta participou de 9 das 18 delações premiadas na Operação Lava Jato. Ela deixou o caso após a convocação e se mudou para os Estados Unidos. A CPI quer saber de onde veio o dinheiro que pagou os honorários da advogada. Mas a CPI, isso pode, Luiz Flávio? Jamais. Esse presidente da CPI, nesse caso, pisou na bola. Olha, não pode. Advogado tem dever de sigilo perante seu cliente, não pode contar nada e muito menos revelar origem de dinheiro. Isso é uma pressão na advocacia para diminuir o direito de defesa. Aí já é exorbitância, excesso. Se equivocou o presidente da CPI mais uma vez. Ele tem cometido vários equívocos, como, por exemplo, de não convocar vários empreiteiros para depor lá, acusados de corrupção. Isso que ele deveria estar fazendo, não convocar advogado. Advogado não vai falar nada. Ele, na verdade, está fazendo uma suspeição em relação ao dinheiro que foi pago, é dinheiro também que veio do processo ilícito. É o quê? Ele está supondo, ele está fazendo um raciocínio de que o dinheiro que ela recebeu é ilícito. Só que se você faz esse raciocínio, meu caro, prove, apresenta provas e depois processa ela. Ela não vai falar nada. Está proibida pelo estatuto.